Fala pessoal, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Falando do Mengão. Eu sou o Jorge e estou chegando com as últimas notícias do Mengão para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E ele irá participar do julgamento lá na Suíça. Ele e o Flamengo, integrantes do departamento jurídico do Flamengo, vão à Corte Arbitral do Esporte, que é quem vai julgar a punição por tentativa de fraude naquele exame antidoping. Esse julgamento ficou para o dia 7 de junho, portanto, mais ou menos 15 dias, não é isso? Mais ou menos 15 dias daqui. Ele chegou a ser suspenso por 2 anos, para quem não se lembra, pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, e em março, mas entrou com um recurso e conseguiu um efeito suspensivo no final do mês de abril. Vamos aguardar o julgamento para saber se Gabigol será absolvido, se será punido pelo erro que cometeu e o que isso implicará no time do Flamengo, porque o Gabigol vai vivendo aí os seus últimos meses de contrato, Jéssica. E na carreira do Gabigol, num momento tão delicado em que ele vai ficar livre para negociar no mercado, a menos que o Flamengo corra contra o tempo, aí nesse último mês que falta para ele poder firmar um pré-contrato com outra equipe. Então essa decisão interfere bastante. Acho que tem bastante clube também de olho nessa decisão, como é que vai ser, se o Gabigol vai ser suspenso por mais tempo. Eu acredito que não será, como ele teve essa liminar que foi dada por unanimidade. Acho que isso é um ponto favorável para ele. Claro que aquilo não julgava o mérito da questão, mas sinaliza que pode ser que a Corte Arbitral interprete de maneira mais favorável a situação do Gabigol. A diferença é que ele foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil, Agora o caso vai à Suíça, ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, e lá eles vão julgar as atitudes do Gabriel, se ele aparentemente teve a intenção de fraudar o exame, se o procedimento foi burlado de alguma maneira, e isso pode acarretar em prejuízo para o Gabigol, e também para o Flamengo. E para aqueles clubes que certamente, nessa janela do meio do ano, ele é um dos caras que chamaria a atenção do mercado, pelo histórico, não pelo que ele vem fazendo especificamente nos 2 últimos anos, porque teve um rendimento, último ano e meio para ser justo, o ano passado e esse começo de 24, porque certamente muitos clubes estão de olho na situação, imaginando talvez em contar com o Gabigol ou para o meio do ano já ou para 2025, Alex? Isso vai pesar muito nessa questão do futuro, apesar que se ele fosse punido, um exemplo, igual já foi falado, já estaria contando o tempo desde o começo da ação, só que o principal é que o exame dele deu negativo, então ele tentou burlar porque ele de repente estava impuro, pode dizer? Pode ser. Ou dopado, melhor, É que assim, quando eles chegam no clube, e depende sempre das pessoas, às vezes não é questionado eles estarem lá de surpresa, que isso todo mundo vê com bons olhos, mas depende da maneira que chega no momento e vai atrapalhar alguma atividade que naturalmente vai acontecer dentro do clube, isso pode ser mal visto ou mal conduzido, ou pode ter sido mal conduzido por quem foi do controle de dopagem, porque não é porque é do controle de dopagem que eles também têm o direito de chegar lá no CT e fazer tudo do jeito que quer, na hora que quer, como quer, e se vai atrapalhar muito a rotina. Tem um protocolo, Alex? O sistema antidopagem, há um protocolo para ser cumprido para que não haja interferência nos resultados dos exames. Se você, tem um horário certo para fazer, tem que ser antes do café ou depois do café, antes da atividade física ou depois da atividade física, tem um protocolo a ser seguido. Se esse protocolo não tem a ver antes ou depois. Um exemplo, quando eu estava no Corinthians, ainda estava na pandemia, em 21, eles foram lá e teve alguns atletas que não conseguiram fazer. Um exemplo, o Luan foi um deles e não teve esse problema como... Então, por isso que a gente não sabe o que aconteceu, não é simples fato, não vai dar tempo de eu fazer, eu tenho que ir lá treinar. Um exemplo. Porque se o cara está dopado, ele pode fazer depois do treino que não vai se limpar. Ele não vai conseguir pegar, igual a gente já ouviu, a urina de outro para poder colocar no lugar dele. Isso aí é impossível de acontecer. Então, a maneira que aconteceu esse contato para falar que ele tentou burlar, que eu acho que aí a gente não sabe para opinar. Teve até essa situação com o Alessandro, que era o gestor do Corinthians, porque realmente algumas coisas não estavam caminhando e um atleta ou outro precisou. E ele, como clube, ele interviu, tentou ser da maneira mais elegante possível, porém, a hora que chega, aí chega como surpresa, fala, poxa, ele tentou burlar, tentou atrapalhar o nosso exame.
e pode ser que não seja isso. Então, realmente, mas é algo que vai ter importância muito grande esse julgamento para ver o que o Gabigol, se ele vai estar livre disso, se ele vai ficar livre, seguir livre ou não. Vamos aguardar o julgamento, então, no dia 7 de junho, para a gente saber qual será o futuro de Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá legal? Mas pensando no decorrer da temporada, né, é importante que haja uma absolvição do Gabigol pro Flamengo, nesse caso. A gente já viu muita coisa no futebol, né, reviravoltas acontecerem. Eu tenho certeza que se há um ano atrás alguém falasse para qualquer rubro-negro que o Gabigol em maio de 2024 estaria nessa situação, ninguém acreditaria. Então, assim, dá para se esperar tudo. Agora, o que a gente tem de concreto hoje é que essa não utilização do Gabigol, se ele estivesse entrando bem na equipe, talvez se levantasse ali a sugestão dele não ter sido utilizado para tentar preservá-lo, né? De uma vaia. Só que ele não tem acrescentado, né? Então, assim, dá para também aceitar a justificativa, caso o Tite dê essa justificativa, de que ele não foi colocado em campo porque ele não tem aproveitado as oportunidades, porque ele não tem transformado basicamente nada desde o momento em que ele entra em campo. Né? A gente tem que dar um desconto pelo tempo que ele ficou parado, ele está ainda retomando a forma e ritmo de jogo, você só pega entrando em campo. Mas todas as vezes que ele jogou, ele não mostrou nem um pouco. A entrada contra o Corinthians é constrangedora. É muito abaixo, cara. Ele não mostrou nem um pouco daquilo que poderia gerar ali uma nova chance, ou mais minutos em campo, ou uma titularidade para poupar o Pedro em determinado momento. Isso, infelizmente, não aconteceu. Eu acho que essa é uma novela que vai se arrastar durante alguns meses. E a gente ainda vai falar muito de Gabigol, não só nessa questão da relação com o Flamengo. E talvez daqui a alguns meses a gente fale de para onde ele vai, como é que vai estar a situação de renovação de contrato, quando ele vai voltar a jogar bem. Assim, é difícil de imaginar uma mudança nesse cenário recente, por mais que o futebol tenha nos provado coisas diferentes muitas vezes. Sem dúvida, eu acho que uma virada partiria de atuações dele em campo, se ele mostrar. E depende também do julgamento agora. Se ele for punido, ele não vai ter nem essa oportunidade, né? É bom a data do julgamento ter saído, que a gente já tem uma noção de quando que a gente vai saber da condição de jogo do Gabigol, se ela vai ser comprometida ou não. Porque, assim, da relação dele com o Flamengo, desde o caso camisa do Corinthians pra cá, assim, a forma com que o Gabigol lidou com isso e o negócio não ficou muito claro. Aquela entrevista que, assim, foi pro veículo que ele escolheu falar foi maravilhoso, mas, assim, foi uma entrevista onde ele, assim, não demonstrou muita coisa, né? Se ele tivesse feito aquilo ali na sexta-feira, no próprio clube, uma coletiva e como todo mundo, como o próprio pai dele falou, né, bem claro, assim, deixado a coisa mais clara, eu acho que teria tido um impacto com a torcida, né? Não sei se com o Flamengo, porque pelo que eu soube, isso pegou muito mal a ponto de, assim, o Landim, ele tá muito, assim, meio que assim, irreversível, parece que com a situação do Gabigol. Essa história de renovação do Gabigol hoje, na mão do Landim, ela é tipo, não vamos renovar. E aqui a situação de se ele fica até o final do ano, ou se ele sai no meio do ano, lógico, passa pelo julgamento, mas imaginando ele livre para jogar, hoje, eu estava conversando com uma pessoa que estava lá no estúdio do Charles esses dias, assim, hoje, se chegar, por exemplo, o valor que chegou para o Júnior Santos, do Cruzeiro, se bater lá na mesa do Flamengo por uma conversa, lógico, se antes conversarem com ele e ele topar e chegarem no Flamengo com aquele valor, hoje, mais do que nunca, teria a chance do Flamengo, beleza. Aceitar. Você sabe o valor? O que saiu, parece que é algo em torno de 5 milhões de euros que teria oferecido para o... A grande questão, né, Beto, é que o contrato acaba daqui a 7 meses. Então, qualquer clube que fizesse investimento num jogador que o contrato vai acabar daqui a 7 meses... Ele tá jogando, tá rasgando dinheiro. Porque daqui a pouco ele pode se dar um pré-contrato. Talvez uma urgência para essa temporada, mas não é o caso, porque o Gabigol também não entrega a ponto disso, de ser algo, nesse momento, claro, tá? Não tô falando da carreira do Gabigol, obviamente. Mas nesse momento de ser aquele cara que vai chegar e vai resolver um problema. Mas a questão do Cruzeiro, me parece, diferente de outros clubes que já falaram de Bahia, já falaram de outro, o próprio Corinthians, esses clubes, concordo com o Coutinho, assim, não faria nenhum sentido, assim, faria se esperar e ir lá. Isso aí. Agora, a questão do Cruzeiro, que eu já estava ouvindo, até do pessoal de Minas, não falando do Gabigol, falando em relação ao que o Pedrinho tem pensado para essa janela,
é que ele tá meio que focado em marcar essa chegada dele com os jogadores. Como ele fez com o Cássio, e eu tava vendo hoje uma lista de jogadores possíveis pro Cruzeiro. Ele quer trazer nomes impactantes. Então, assim, numa situação de que, olha, o Gabigol topa aí. O Gabigol topou ganhar isso aqui comigo, já tô certo. Tem que falar com o clube. Numa situação dessa, de pensar no impacto que seria um desembarque do Gabriel em Minas e tudo mais, eu não sei se de repente o Pedrinho não pensaria, de repente não esse valor de 5 milhões de euros, mas um outro valor. Mas a questão é, diferente de qualquer outro momento, hoje o Flamengo negociaria um valor. Até porque o Gabigol já se pagou no Flamengo. O Flamengo também já realizou que não vai fazer uma venda. Agora, outros mercados como o árabe, se falou de repente de Jorge Jesus levar ele. Assim, isso tudo é especulação. Lógico e também duvido que o árabe vai vir agora para pagar. O árabe, então, não rasga dinheiro de jeito nenhum. Mas com o Mitrovic fazendo gol, a torta direito lá. Qualquer outro clube de lá, eles não rasgam dinheiro. Eles vão, final do ano acaba o contrato, beleza, a gente espera e traz ele no final do ano. Mas essa situação... No meio do ano ele pode assinar o pré-contrato. Exatamente. Essa situação do Cruzeiro é que, quando eu peguei isso, eu falei, porque eu pensei como Coutinho, mas eu falei, essa situação, de repente, seria uma questão. Mas aí tem o outro lado. O Gabigol não está entregando. Né? Ele está deixando o Flamengo até muito cavaleiro por isso. Porque se ele estivesse entregando, aí ele viraria o jogo, porque a pressão da torcida seria grande. Sim. Porque acho que mesmo com a camisa, se ele tivesse fazendo gol é analgésico no futebol, amigo. Tá triste, tá com raiva dele, ele mete um, mete dois, já passou e tem que ficar. Mas ele não tá fazendo. Acho que se ele tivesse bem, o contrato já teria sido renovado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mesmo talvez a pedida tendo sido maior do que aquilo que o Flamengo esperava, do que o Flamengo consideraria natural. Acho que passa muito pelo desempenho dele desde o meio do ano passado, assim, sei lá. Acho que ele consegue fazer alguns bons jogos no início do ano passado ali. No Mundial ele não vai mal, assim, ele vai melhor do que a média dos jogadores do Flamengo. O início do Campeonato Carioca dele é bom, mas a partir da reta final do Carioca, coisa cai num nível, assim, assustador. Pode ser uma temporada de despedida para o Gabigol, um dos maiores ídolos aí recentes do Flamengo, da história do clube também. Mudou o visual, né? Mudou o visual. E, Noel, quem tá com despedida já praticamente acertada é o Fabrício Bruno, né? O zagueiro que tem a proposta, teve a oferta do West Ham, tá a caminho do futebol inglês. Exatamente, Bené. O Fabrício Bruno talvez faça, muito provavelmente, né, faça seu último jogo na terça-feira, né, do Flamengo Milionários pela Libertadores. Essa proposta foi considerada irrecusável no Flamengo, né, uma proposta de 13 milhões e meio a 15 milhões de euros, né, que vai ter entre 75 a 83 milhões de reais. É muita grana, né, para zagueiro. Zagueiro é a posição no mercado que menos é inflacionada, né, na hora de vender, mas é uma proposta que foi considerada irrecusável. O Fabrício Bruno tem também esse desejo de atuar no futebol europeu, ainda mais pela idade que ele tem, né, ele tem 28 anos, para sair fica cada vez mais difícil, mas o cavalo passou, né, e ele também quer defender o West Ham. Então, assim, é uma proposta que agradou os dois lados, tem tudo para ser assinada, ser concretizada, e aí o Fabrício Bruno se despediria nesse jogo contra o Milionários, terça-feira, até porque depois não teria por que ele continuar jogando, risco de lesão, tudo isso, tá todo mundo pensando nisso, né? Então, possivelmente, esse jogo, terça-feira, seja a despedida do Fabrício Bruno, até para ter um último contato com a torcida, classificação, o Flamengo, se vencer, né, já se classifica para as oitavas de final da Libertadores, e ele encerrar o seu ciclo, né, no Flamengo, com chave de ouro. Uma proposta que, quando chega, não tem nem muito o que pensar, né? Cara, esse contexto de jogar na Premier League, um jogador de 28 anos, o valor, né? É uma negociação que, assim, eu tentei pesquisar e achar alguma coisa parecida e não tem. Porque, geralmente, quando você vê um jogador de 28 anos sair do futebol brasileiro para o futebol inglês, é porque o contrato dele está próximo do fim. Como aconteceu, por exemplo, com o Gustavo Scarpa. Saiu de graça, né? Era uma oportunidade ali, né? E assim... e é um jogador que estava gerando gols, né? Então isso chama mais a atenção do mercado do que um zagueiro. Eleito craque do brasileiro naquela época, o Scarpa, né? Mesmo que o Fabrício Bruno seja um excelente zagueiro, né? O Flamengo vai sentir falta dele dentro de campo, por mais que o Léo Ortiz também seja muito bom. Tem um Davi no banco lá que voltou a jogar bem também. Mas assim, em termos de negócio, cara, é básico a gente pensar assim. O Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2021, ele é campeão da Copa do Brasil,
campeão da Libertadores. E, além disso, ele vai render uma valorização em relação ao que o Flamengo pagou ao Bragantino de mais de 500%. Cara, é um negócio, talvez seja o melhor negócio da história do Flamengo. Junto com o Pablo Mari. Temos, inclusive, temos os números, como o Flamengo tem feito, tem lucrado com essas transferências de zagueiros, até puxando pelo próprio Pablo Mari, né, que foi contratado, a gente tem os valores. Falando em reais, né, convertendo, o Pablo Mari custou ao Flamengo 7,7 milhões de reais, foi vendido por 63,7. Olha o lucro de 56 milhões, só isso. Gustavo Henrique foi contratado, né, por 1,2 milhão de reais e foi vendido por cerca de 14,5, lucro de 12 milhões. E aí o Fabrício Bruno custou ao Flamengo cerca de 17 milhões de reais, e aí nessa venda, uma proposta, né, que gira em torno de 13,5, pode chegar a 15 milhões de euros, pode ser um lucro, né, de até 58 milhões de reais. E quando a gente fala de zagueiro, né, abrindo até o Transfer Market, um site especializado em transferências, só tem o Beraldo, que foi mais caro, falando em valores absolutos, em milhões de euros. O Beraldo saiu com 20 anos para o PSG por 20 milhões de euros. Então o Fabrício Bruno se coloca à frente de vários outros zagueiros muito mais jovens do que ele. É o West Ham, né? É o West Ham. O West Ham. Agora, foi nono, né? Terminou em nono no campeonato. Sim, até não fez uma grande temporada, mas a reta final foi muito ruim. Pensando nesse valor, dá até para imaginar que o West Ham pense nele como um possível titular, por exemplo, na Premier League. E certamente... É um valor que quando você fala de futebol inglês, ainda mais hoje, não é aquele valor, está... Mas é relevante, não deixa de ser. Você vai... E acho que nesse momento pode até pesar pro lado de lá, né, pensando na diretoria do West Ham, um zagueiro de seleção brasileira. Tudo bem que são 2 jogos, mas ele foi... Mais ou menos. E jogou bem. Ele jogou bem nesses 2 jogos. Acho que ali pode ter chamado a atenção. Contra a Inglaterra ele foi basicamente impecável para mim. Melhor ainda contra a Espanha, né? Ele, assim, até você falou do Beraldo, ele fez dupla com o Beraldo nos 2 jogos. A média de atuações dele com a seleção brasileira foi melhor que a do Beraldo, que é um excelente zagueiro que já está jogando no futebol europeu. Então, realmente, é totalmente fora da curva, o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Eu queria ver o Fabrício na Copa América, acho que ele merecia. Caiu no colo dele e ele resolveu. Né? E eram 2 amistosos. Alguém falou isso esses dias. Assim, ele não teve oportunidade contra a Nicarágua, nem contra Honduras. Ele pegou com a Inglaterra e a Espanha. O que é raro ver a seleção brasileira jogar contra essas seleções. A gente já observa jogadores se valorizando, enfrentando seleções muito abaixo. Ele conseguiu se valorizar contra 2 gigantes. Então eu acho que, mesmo ele não sendo a primeira opção, tudo mais, caiu no colo dele e ele resolveu o problema. Eu levaria ele para a Copa América. Agora, tem que, nesse caso, a diretoria do Flamengo... Em alguns casos ela precisa ser criticada, mas ela tem que ser elogiada em outros. Nesse caso, essa arrecadação aí, recorde que pode acontecer, ela é mérito da diretoria que no início do ano renovou com o Fabrício Bruno, né? Ela renovou, podia dar em nada, né? Podia estar sendo criticado porque o Fabrício Bruno virou banco no meio do ano e tudo mais. Não, ela renovou com o Fabrício, lógico. Eu lembro que na virada do ano teve um papo de Atalanta, alguma coisa assim. Então, assim, ela sabia que o mercado internacional estava ali olhando para o Fabrício, renovou com o Fabrício, botou uma multa robusta e foi recompensada pelo all-in que ela deu. Ela jogou com o mercado. E não é a primeira vez que o Flamengo faz isso, né? O Vinícius Júnior é uma situação dessa, né? É uma renovação, uma multa lá no alto, e o Real vem, porque elas sabiam que o Real estava muito interessado, e o Real vai pagar a multa. Eu acho que tem um adendo, porque quando você faz isso com os jovens é mais comum, lógico. Né? Um jogador de 28 anos, Fabrício Bruno. E ele não tinha sido convocado, então aí vem a convocação. E no caso do Vinícius, assim... Foi bem louvável a atitude dele na época, porque já havia uma sondagem do Real Madrid. Ele podia muito bem, não quero renovar. Ele vai do qualquer jeito, né? Porque no final das contas, ele ia acabar ganhando mais dinheiro de luvas, caso ele saísse do Flamengo, por exemplo, num valor menor, né, de pagamento de multa rescisória, porque estaria mais próximo do fim do contrato dele. Então, assim, mas isso aí que o Beto cita da estratégia da diretoria do Flamengo nesse caso, realmente foi muito certeira e, assim, por exemplo, fui um crítico do valor da contratação do Léo Ortiz. Léo Ortiz é um grande jogador, mas eu acho que o valor pago era bem acima do mercado. Cara, tá pago. Você já consegue um substituto que tem nível de titular também, já passou por seleção brasileira. Ainda faz uma venda dessa, um jogador de 28 anos, cara. Ainda sai com dinheiro a mais. Noel, além dessa venda, né? O Flamengo vem vendendo zagueiros, conseguindo bons lucros, consegue agora com o Fabrício Bruno. Também tem patrocínio recorde chegando para encher ainda mais os cofres rubro-negros.
Exatamente, Bené. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo do clube e aí foi aprovado, né, o patrocínio Master, novo patrocínio Master, com a PixBet, né, de 470 milhões por 4 anos, né, um contrato que vai até 2027. Ele passa, o patrocínio já era de 85 milhões ano, mas aí nessa renovação ele sobe para 105 milhões ano, esse ano, né, 2024. A partir de 2025 ele sobe para 115 e 2026, 2027 ele sobe para 125 milhões. O total é 470 milhões aí nesses 4 anos, é o maior patrocínio Master da história do Flamengo. Já é um valor que você imagina o Flamengo ainda dominante por muitos anos, em questão até de contratações, né? O Flamengo mantendo esse nível de contratações demanda valores altos. Sim. E um patrocínio desse tamanho deixa o Fazendo Flamengo uma ainda continha melhor. rápida aqui, 470 milhões dividido por 48 meses, né? 4 anos, 48 meses. Dá 9 milhões e 791 mil por mês. Esse valor é maior do que a folha salarial, só esse patrocínio é maior do que a folha salarial de, sei lá, metade dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. É muito Sem relevante. sombra de dúvidas. Eu falo isso sem medo de errar. Mesmo sem ter os números nas mãos, a gente não tem a folha de cada clube, mas Não, mas é um valor muito 9 relevante. milhões por mês, cara, assim... Tá, pra não dizer a metade, um terço, vamos botar assim, do Campeonato Pra ter Brasileiro. certeza, né? Pra ter certeza, um terço do Campeonato Brasileiro. E é um patrocínio só. O Flamengo tem outros patrocínios, tem outras fontes de renda, tem as vendas de jogadores que Vende seguem muito bem rendendo, os jogadores. Né? direito de TV, sócio-torcedor. Assim, é um clube que a gente pode criticar várias coisas da diretoria do Flamengo. Eu sou muito crítico da gestão do futebol, de várias decisões que são tomadas. Enfim, já falei várias e várias vezes aqui em outros programas já caso sobre isso. Agora, a gestão financeira do Flamengo